Boa tarde, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Bom, para quem não me conhece, me chamo Joana Carolina, tenho 19 anos e tenho uma filha de 4 aninhos. E para quem não sabe, eu estou cursando o curso da saúde da criança e do adolescente. Bom, hoje a gente vai abordar o assunto contextualização biopsicossocial da criança e do adolescente. Vamos lá. O nome é um pouco complicado mesmo de pronunciar. No cotidiano, ao se deparar com algumas variáveis que comprometem a qualidade de vida dos seres humanos durante as fases de seu desenvolvimento, nota-se a necessidade de compreendê-las. E será mais prático entender essas variáveis a partir da fisiologia do funcionamento de sistemas humanos e, posteriormente, das principais disfunções desses sistemas que colocam em risco a saúde da criança e do adolescente. Nelson, 2009. Relata que o surgimento da profissão médica pediátrica surgiu em resposta à crescente conscientização de que os problemas de saúde da criança são diferentes daqueles do adulto e que suas respostas às doenças variam de acordo com a idade. Crianças mais jovens são mais vulneráveis e se encontram em desvantagem social. Daí a necessidade delas de requerer atenção especial. Nesse sentido, vamos iniciar contextualizando o aspecto biopsicossocial. Complicada essa palavra. Ainda mais para quem não está acostumado a falar. Da criança e do adolescente para a compreensão das variáveis que contribuem para a saúde/doença desse grupo distinto da população. Que eu falei que as crianças são, os problemas da saúde da criança são diferentes dos adultos. Muitos acham que são iguais, enfim, entendeu? Que são iguais, mas não. As crianças são mais vulneráveis de acordo com cada idade. Continuando. A criança e o adolescente devem ser compreendidos sobre o aspecto biopsicossocial, ou seja, deve-se levar em consideração sua história de vida, analisada sobre as influências biológicas, psicológicas e sociais. Estando todos esses aspectos interligados historicamente, a criança e o adolescente nem sempre receberão atenção acerca de sua saúde e de sua história social. Eram cuidados de qualquer forma, com muito descaso, sendo tratados de acordo com a cultura de origem, podendo a criança ser... Eu não posso falar a palavra, gente. Ao nascer, como acontecia em Roma, Pérsia e em algumas tribos primitivas. Por questões econômicas, de gênero, entre outros motivos, esse infanticídio foi diminuindo aos poucos. Durante a evolução da sociedade, mas ainda hoje a violência contra a criança e o adolescente é realizada de forma cruel, tanto física como psicologicamente.
Gente, por que eu tô falando isso? Realmente tem muitos descasos, até hoje em dia tem descasos de alguns UPAs, hospitais, alguns médicos, tem descasos com crianças. Hoje em dia a gente vê isso em todo lugar. Hoje em dia ainda tem isso. Infelizmente ainda tem. No contexto odierno, o que acontece de forma diferente é a existência de leis, as quais têm a finalidade de proteger as crianças e adolescentes e punir os agentes causadores da violência e maus tratos, negligências do aspecto físico e psíquico, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada após a Segunda Guerra Mundial. Foi acatada por vários países representantes da Organização das Nações Unidas, ONU, conhecido como ONU, que firmam códigos de proteção aos seres humanos contra práticas autoritárias e que causam qualquer tipo de sofrimento. Incluindo os direitos da criança e do adolescente no Brasil. A Constituição Federal de 1988 foi um grande passo dado na garantia da proteção à infância e à adolescência, reconhecendo-se em seu artigo 227 esse grupo populacional como sujeito de direitos, Brasil, 1990. Logo a seguir, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, é realmente esse nome, tá, gente? ECA, através da Lei 8.069/90, vem reafirmar os direitos e a proteção a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, direito à saúde e educação, entre outros, por se encontrarem em fase de desenvolvimento físico, psicológico e moral, devendo ser protegidos pela sociedade, família e Estado. A atenção à saúde da criança e do adolescente deve refletir políticas, recursos e necessidades locais, de acordo com as incidências de doenças e com os dados dos estudos, em respostas a programas de prevenção, tratamento e adequada vigilância. No Brasil, a atenção à saúde é traçada pelo Ministério da Saúde, o qual tem a função de oferecer condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população. E recuperação da saúde. Certo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Com o objetivo de reduzir as enfermidades, controlar as doenças endêmicas e parasitárias e melhorar a vigilância à saúde, dando assim mais qualidade de vida ao brasileiro. Brasil de 2014. Os avanços em saúde pública permitiram melhorar de forma significativa a saúde das crianças, mas ainda existe uma lacuna devido a variações dos resultados de atendimento entre os prestadores da assistência e a utilização pelas comunidades dos cuidados apropriados no trato com a saúde. Entre essas lacunas, Nelson, 2009, relata que grande parte dos pré-escolares não se encontram com a vacinação em dia. Pais de pré-escolares não são indagados sobre o desenvolvimento da fala de suas crianças. Menos da metade dos adolescentes discutem sobre
sua saúde pessoal com um médico. Crianças com asmas persistente não recebem tratamento continuado para controle da doença, entre outras demandas. Portanto, essas lacunas requerem maior cuidado do profissional da saúde, a fim de saná-las e proporcionar às crianças e adolescentes assistência de qualidade, sendo esta definida como balanço entre benefícios e prejuízos para a saúde. Esse balanço pode ser almejado como meta dos cuidados em pediatria na obtenção do potencial máximo de cada criança. Para isso, os pediatras e demais profissionais da saúde precisam compreender o crescimento, o desenvolvimento e comportamentos normais para monitorar o progresso dos pacientes que acompanham. Assim, poderão identificar retardos ou anormalidades de desenvolvimento e aconselhar os pais. Nelson, 2009. Considera-se também o foco nos fatores que aumentam ou diminuem os riscos à saúde, afirmando ser preciso compreender como as formas biológicas e sociais interagem no relacionamento entre os pais e seus filhos dentro do âmbito familiar e da sociedade. Para tanto, modelos de desenvolvimento devem ser compreendidos para ajudar a explicar os padrões normais de comportamento, auxiliando dessa forma na prevenção de problemas. Segundo Nelson, 2009, o desenvolvimento individual de desempenho de uma criança se dá em função da maturidade de seu sistema nervoso, das reações psicológicas e da associação do biológico com o ambiente. Por exemplo, a estatura é resultante do dote genético da criança, fator biológico. Seus hábitos alimentares pessoais, fator psicológico. E acesso a alimentos nutritivos, fator social. O modelo psicossocial foi desenvolvido para sanar falhas no modelo biomédico, pois esse modelo é fundamentado em um dualismo, sendo o paciente o provedor das manifestações da doença e o médico aquele que focaliza as doenças existentes no corpo. Esse modelo biomédico não leva em conta os aspectos psicológicos da criança e do adolescente, os quais existem dentro da esfera familiar e da sociedade. Por outro lado, no modelo psicossocial, os profissionais médicos precisam considerar simultaneamente os sistemas que constituem a pessoa e o ambiente em que ela vive, tanto no nível mais elevado quanto no nível mais baixo. Assim, os sintomas do paciente são explicados dentro do contexto onde vive o paciente. Dentro dessa perspectiva, o impacto de experiências, tanto positivas quanto traumáticas, é um fator que influencia a capacidade da criança de responder de forma adaptada a estímulos futuros. O desenvolvimento do cérebro da criança se dá a partir dessas experiências que continuam na adolescência, em especial no córtex pré-frontal, importante na tomada de decisões
planejamento do futuro e no controle emocional. Nelson, 2009, considera importante cada influência separadamente, apesar de serem as 3 influências biológicas, considera-se as doenças do pós-parto, a exposição a teratogênios in útero, qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presentes durante a vida embrionária ou fetal, produzem uma alteração na estrutura ou função da descendência. A exposição a substâncias perigosas e a maturação. O processo de maturação física e neurológica inclui mudanças físicas de tamanho, proporções corporais e transformações hormonais. Agora, influências psicológicas. Tem como fator preponderante os vínculos, ou seja, uma tendência biológica determinada que a criança possui ao procurar a proximidade dos pais em momentos de estresse. Pois um vínculo inseguro poderá predizer problemas comportamentais e de aprendizado futuro. Assim, os cuidadores adultos devem estar atentos às manifestações verbais e não verbais das crianças, que aprendem progressivamente a superar desafios. Se em momentos anteriores elas superam as dificuldades. Por isso que pai, mãe ou responsável pela criança, quando a criança for chamar você para conversar, não negue, conversa com essa criança. Converse, ajude ela a desabafar, faça ela entender que você é a melhor pessoa para ela poder conversar contigo e não ter medo de conversar contigo. Agora, influências sociais. São entrelados entre si e trata-se das influências externas que incidem sobre a criança e sua família, principalmente pai e mãe, ou outro membro da família que é cuidador da criança. A família, como um sistema, tem limites internos e externos, com seus papéis e regras. Se o sistema familiar tem um subsistema em que os pais são rígidos e não permitem aos filhos a tomada de decisões, esse subsistema pode exacerbar a rebeldia da criança. Ou seja, a criança tem que ter, ela tem que ver que ela pode tomar certas decisões na vida. Ela tem que ter essa liberdade de tomar certas decisões. Por outro lado, se os pais são muito permeáveis, as crianças podem assumir responsabilidade que não condizem com seu papel ou com sua idade. As famílias são sistemas dinâmicos e as mudanças ocorrem fazendo com que papéis se encaixam na nova demanda. Por exemplo, o nascimento de uma criança demanda que os pais assumam um novo papel, antes só conjugal, agora parental. No decorrer do processo de desenvolvimento dessa criança, acontecimentos tais como o andar, os medos noturnos, a morte de um dos avós são alterações intrafamiliares que requerem ajuste dos papéis, a fim de se promoverem adaptações saudáveis em detrimento de desajustes, influências dos sistemas maiores, a saber, a cultura, a sociedade, a economia, entre outras. São alterações externas, com grandes efeitos na família e, consequentemente,
nas crianças. Bom, gente, eu falei para deixar as crianças tomar certas decisões, elas precisam dessa liberdade. Porém, se ela quer tomar, por exemplo, tal decisão que não é apropriado para a idade dela, não é apropriado naquele momento ou algo do tipo, tenta sentar, conversar com essa criança ou adolescente e tirar isso da cabeça. Faça o que puder, tá? Mas tenta conversar, não briga, porque se vocês brigar, se vocês castigar a criança ou adolescente, quando eles forem querer conversar com vocês, pai e mãe, eles vão ter medos. Vão ter medos. Então eles não vão desabafar, porque eles vão ter medo de você, pai ou mãe, ou responsável pela criança, julgar ela. Eles vão ter medo de serem julgados. Então, procurem ser os melhores amigos ou amigas do adolescente e da criança. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Deixa nos comentários o que vocês acham. É isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, voltei. Lembrando, não esquece de curtir e comentar no vídeo o que vocês acharam. E me segue para mais vídeos como esse. Agora sim, um beijo e tchau!